Fala pessoal, tudo bem? Bom, estou continuando aqui o nosso curso de Geometria Analítica Plana, a gente está aí no capítulo de parábola. Vou falar com vocês nessa aula de agora sobre a equação da parábola com reta diretriz vertical. Ah, Gustavo, mas você já não fez isso? Já mais ou menos, né? Eu fiz com a reta diretriz vertical, mas também com o vértice na origem. Então, assim como na aula anterior, em que eu desloquei os eixos coordenados para chegar na equação da parábola com a reta diretriz horizontal, com não necessariamente o vértice na origem, eu vou fazer a mesma coisa agora, tá? Então, a gente já viu a equação da parábola com o vértice na origem e a reta diretriz vertical. Agora a gente vai ver a equação da parábola com a reta diretriz vertical e o vértice não necessariamente na origem. Beleza? Bom, então olha só. Então, como a gente já viu, quando a reta diretriz é vertical, a equação da parábola pode ter concavidade voltada para a direita ou para a esquerda. Perfeito? Então, olha só. Então, aqui, as coordenadas do vértice são x, v, y, v, tanto aqui quanto aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deslocar os meus eixos de tal maneira que o vértice passa a estar na origem. Então, aqui, ó. Então, tracei aqui, vou traçar o eixo x para cá, né? Vou trazer o eixo x para cá. Vou trazer o eixo y para cá, tanto aqui quanto aqui. Então, trouxe o eixo x para cá e trouxe o eixo y para cá. Então, com isso a gente passa a ter dois novos sistemas, né? Então, eu tenho aqui o sistema x', v, y', tanto aqui quanto aqui. Tranquilo? Beleza? Bom, então, o que a gente sabe? A gente sabe que, bom, toma um ponto P qualquer, ponto genérico aqui da parábola. Então, vou tomar esse ponto aqui e vou tomar esse ponto aqui. Então, no sistema x, o, y, coloco um O aqui, coloco O aqui. Então, no sistema x, o, y, como esse ponto é genérico, as coordenadas do ponto P vão ser x, y. E no sistema x', v, y', as coordenadas serão, vou chamar de x', y'. Então aqui, ó. Então vou ter aqui x, y, vou ter aqui x' e y'. Tanto aqui quanto aqui. Então, esse camarada aqui, no sistema x, o, y, vai ter coordenadas x, y. No sistema x', y', xv, né? X', v, y', vai ter coordenadas x', y'. Perfeito? Bom, então, o que acontece, né? Aqui, o que a gente tem? A gente tem aqui o x', ele ficou igual a x menos xv, né? E o y', ele fica y menos yv. Já aqui, o que a gente tem? A gente tem que o x', ele é xv menos x, e o y' ele também é y menos yv. No fim das contas, tanto faz o sinal aqui, né? Tanto faz quem fica na frente, no fim das contas, o formato da equação da parábola fica o mesmo, tá? Mas o fato é que, quando o vértice está na origem
e a reta diretriz é vertical, como a gente já viu, a equação da parábola fica como, né? X' é igual a A vezes y' ao quadrado, né? Porque os meus pontos, minhas coordenadas genéricas aqui são x', y'. Isso no sistema x' v, y'. Beleza? Mas, se eu substituo o x' por x menos xv e substituo y' por y menos yv, isso me dá a equação da parábola no sistema que a gente quer, que é o sistema XOY. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou desenvolver essa expressão primeiro abrindo esse produto notável, é isso que eu vou fazer. A mesma coisa que a gente fez na aula anterior, só que na aula anterior a gente tinha o x trocado com o y porque a nossa reta diretriz era horizontal, tá? Mas é o mesmo processo. Então, aqui, ó. Então, isso aqui vai nos dar x menos xv igual a A vezes. Aí vai ficar o quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Aí faz a distributiva aqui. Então faz o chuveirinho aqui. Então a gente vai ficar com o quê? Então a gente vai ficar com x menos xv é igual a AY ao quadrado menos 2AYVY mais AYV ao quadrado. E aí, passando esse menos xv para cá, a gente fica então com x igual a AY ao quadrado menos 2AYVY mais AYV ao quadrado mais xv. Assim como eu fiz na aula anterior, eu vou renomear esse coeficiente de y de b e vou renomear esse termo independente aqui de c. Então isso aqui ficou como? Então isso daqui ficou. Isso aqui nos deu que a equação da parábola, ela fica então x igual a AY ao quadrado mais BY mais C. Então, quando a reta diretriz é vertical, a equação da parábola tem esse formato. E aí, lembrando, se o A é positivo, a concavidade está voltada para a direita. Se o A for negativo, a concavidade está voltada para a esquerda. E aí, o que ocorre, né? O vértice não está na origem, só que tendo a equação, né, desse jeito, a gente consegue achar as coordenadas do vértice. Então, de que maneira? Então, repara. Então, repara comigo. Então, o que a gente vai ter? Ó? A gente vai ter menos 2A YV igual a B. Logo, o Y do vértice é igual a menos B sobre 2A. Então, achamos o Y do vértice. E aqui, substituindo aqui, a gente vai ter A YV ao quadrado mais XV é igual a C. Então, vou pegar esse cara e substituir aqui. Então, isso aqui vai ficar A vezes menos B sobre 2A ao quadrado mais XV igual a C. Então, isso aqui ficou A vezes B ao quadrado sobre 4A ao quadrado mais XV igual a C. Simplifica aqui. Passa esse cara para o outro lado, a gente vai ter então que o XV ele é igual a menos B ao quadrado sobre 4A mais C. Igual os denominadores aqui, então aqui a gente vai multiplicar por 4A. Aqui a gente vai multiplicar por 1. Então a gente tem que o XV
ele ficou menos b ao quadrado mais 4ac sobre 4a. E isso aqui, como a gente sabe, isso aqui é o menos delta. Então, o x do vértice ele é menos delta sobre 4a. Então, repara o seguinte, né? Repare que as coordenadas do vértice, em relação ao que a gente achou na aula anterior, elas inverteram. Porque quando eu tenho y igual a x ao quadrado mais bx mais c, o x do vértice que é menos b sobre 2a e o y do vértice que é menos delta sobre 4a. E isso a gente está familiarizado por conta da função quadrática, por conta da função do segundo grau. Mas como aqui, né, o que a gente fez, na verdade, foi trocar, né, porque isso aqui foi como se a gente pegasse a parábola e rotacionasse ela, né? A gente rotacionou a parábola, então a gente trocou o x com o y. Então, o que ocorre? Então, se a gente trocou o x com o y aqui no fim das contas, é fato que o x do vértice e o y do vértice também vão ficar trocados. Então, essa é uma singela diferença entre, né, a parábola com a reta diretriz horizontal e com a reta diretriz vertical. Então, as fórmulas, né, para você achar o x do vértice e o y do vértice, elas invertem. Tá? Elas invertem. Com relação ao A, ele continua sendo, o módulo de A continua sendo 1 sobre 4P, lembrando que 2P é o parâmetro, né, que é a distância do foco até a reta diretriz. Isso não mudou, porque é a mesma parábola, a gente só pegou a parábola que estava conversa aqui na origem e trouxe ela para cá, pegou a parábola que estava aqui e trouxe ela para cá. Foi a única coisa que a gente fez diferente, né? Então ela só está numa posição diferente em relação ao sistema, mas a parábola em si ela não mudou, ela é a mesma, tá? Ela só está numa posição diferente em relação aos eixos coordenados, tá? Então só são essas pequenas diferenças, assim, de novo, né? Quando a reta diretriz horizontal, o A positivo, a concavidade está para cima, o A negativo, a concavidade está para baixo. Aí, no caso, agora com a reta diretriz vertical, a concavidade ela fica voltada para a direita, né? No caso, a direita aqui para vocês, né? E quando o A é negativo, a concavidade fica voltada para a esquerda. E o x do vértice e o y do vértice fica trocado. O y do vértice é menos b sobre 2a e o x do vértice é menos delta sobre 4a. Tá legal? Beleza? Então, nas nossas aulas seguintes, eu vou resolver exercícios, né, trabalhando exatamente essa parte, né, das parábolas, agora com as retas diretrizes paralelas aos coordenados, só que agora com vértice, não na origem. Tá? Então, a gente vai ver como achar a reta diretriz, essas coisas todas. Tá legal? Beleza? Então, tá lá.